nós somos a turma 97 Contábeis U e hoje estaremos apresentando alguns tópicos do CPC 04. Os componentes do grupo são Arthur Rezende, Arthur Vieira, Gabriel, José Gabriel e Matheus Silva. Então, nesse trabalho, iremos falar algumas coisas sobre a nossa empresa, que é a Americanas, e normas do CPC 04, que discute sobre amortização, valor residual, revisão em período e método de amortização, revisão da vida útil dos ativos intangíveis com vida indefinida, baixa alienação e divulgação. A empresa com qual a gente vai estar trabalhando são as lojas Americanas, uma empresa de capital aberto, focada ali no setor de comércio, com foco na parte varejista, mas também que atua ali na área atacadista. Sabemos também que as empresas de capital aberto, que têm ações ainda em venda no mercado, devem apresentar as suas demonstrações financeiras de acordo com os comitês de pronunciamento, seriam os CPCs, conforme os slides próximos. A amortização. A amortização são pequenas perdas de valores do ativo ao longo do tempo da sua vida útil. Existem diversas formas de amortização, sendo a linear a mais comum, que é ao longo do tempo da vida útil ele vai perdendo ali o seu valor. Existem também os saldos decrescentes, que é conforme o ano é tirado o valor já integralmente ali do saldo do ativo. E também outra questão que a gente deve sempre observar é que a amortização não deve ser feita através do aquilo que o ativo vai produzir em si. O porquê? Em si, o ativo ele pode estar no seu final de vida útil com o seu valor residual ali muito baixo, mas ele pode ainda estar gerando muito mais renda do que ali no seu início de contratação ou adquisição da empresa. Uma questão que nós devemos observar é que um ativo ele não deve ser amortizado pela quantidade de renda que ele vai trazer em si, porque um ativo no seu final de vida útil pode trazer muito mais renda, valor para uma empresa do que ali no seu início de vida ou aquisição. A amortização ela deve ser selecionada, a forma como ela vai ser realizada no ativo da empresa, conforme a característica em que o contador, administrador ou gerenciador da empresa melhor vê, para que a empresa não tenha os seus resultados ali finais muito alterados devido a essa escolha. Também devemos observar que toda amortização ela é lançada no resultado da empresa ao longo do seu exercício. Valor residual. O que seria o valor residual em si? Ele é aquele valor final após o bem ser totalmente amortizado. Pela regra do CPC, todo ativo deve ser amortizado até que o seu valor residual seja zero, seja nada. Entretanto, se ele ainda tiver mercado de compra ou pessoas visando ele não deve ser gerado até zero. Outra questão também que nós devemos observar no valor residual é que ele deve ser avaliado ao final de cada período. Sendo assim, nós podemos ter no final do exercício um lançamento de um lucro, porque o meu ativo foi valorizado conforme o querer do mercado, ou ele pode ter um prejuízo maior ainda. Revisão do período e do método de amortização. Anualmente, a empresa deve fazer testes para ver se o período de amortização reduziu ou aumentou. De acordo com características, podem ocorrer mudanças durante o tempo. Sendo assim, se houver mudanças nesse ativo, a empresa deverá demonstrar em seus resultados a nova vida útil do ativo imobilizado, por exemplo. Ativo intangível com vida útil indefinida. O ativo intangível com vida útil indefinida ele não deve ser amortizado. O que deve ocorrer é uma comparação de valor entre seu valor recuperável e seu valor contábil. O que é esse valor recuperável? O valor recuperável é a diferença entre o valor líquido de venda e o seu valor em uso.
Esse valor líquido de venda é o valor, é a receita menos as despesas que foram incluídas na venda do produto. Já o valor em uso é o valor estimado futuro desse ativo. E, por sua vez, o valor contábil é um montante em que o ativo foi registrado na data de aquisição ou na data que colocou ele no balanço patrimonial. O ativo intangível com vida útil definida, anualmente deve-se fazer testes para ver se ocorreu mudança nas circunstâncias que antes tornaram ele indefinido. Se ocorrer essa mudança, deve ser reconhecida na demonstração de resultado que ele se tornou com vida útil definida. Mas, de acordo com o CPC 01, quando é necessário fazer essa mudança para definido, deve-se demonstrar, e isso já significa que o ativo perdeu total valor. Então, o que se deve fazer é reconhecer nas demonstrações que o valor desse ativo agora é zero. Sobre a baixa alienação. O ativo intangível ele deve ser baixado por ocasião de sua alienação. Os ganhos ou perdas decorrentes do ativo intangível devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido de alienação, se houver, e o valor contábil do ativo. Esses ganhos ou perdas devem ser reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado. E aqui tem uma demonstração do lançamento contábil, que seria débito com custo do valor intangível, valor residual, débito amortização acumulado intangível e crédito no nome da conta intangível vendido ou baixado. Para reconhecer o ativo mobilizado no seu balanço, a empresa deve fornecer algumas informações cruciais na divulgação das suas notas explicativas, sendo ela a vida útil definida, junto à indefinida, com o prazo da vida útil estipulada e as taxas de amortização. Junto a isso, a conciliação do valor inicial e do final do período do ativo mobilizado, indicando o aumento, reduções ou a perda por desvalorização. Agora, referente ao ativo intangível, ele é segregado em classes, sendo elas marcas, projetos, franquias, outros ativos em fase de desenvolvimento, direitos autorais, e eles são segregados em classes menores para termos informações mais precisas a respeito do nosso intangível, Em caso de perda na diferença do valor inicial contábil com o valor final, a empresa deve retificar esse valor com base no CPC 01 e embasando também nas informações contidas no item 118 do CPC 04. Em caso de erro no levantamento dessas informações, a empresa deve informar a natureza do erro e o valor dessa variação entre o valor informado errado e o valor correto, Essa informação pode impactar na vida útil, no método de amortização e nos valores residuais informados, A empresa também deve divulgar a vida útil definida, o seu valor contábil e os motivos dessa avaliação, e o valor contábil, sendo uma descrição mais detalhada e o prazo de amortização restante. Uma observação a ser feita, que é ao escrever que os valores que levaram à definição de uma vida útil do ativo é indefinida, também deve-se levar em consideração as informações presentes nos itens 90 do CPC 04. Ativo intangível mensurado após o reconhecimento utilizando o método de reavaliação. Em caso de registro do ativo mobilizado a valores reavaliados à empresa, deve informar a data concreta da reavaliação feita, o valor contábil dos ativos intangíveis reavaliados e o diferencial entre o valor contábil dos intangíveis reavaliados e o valor desses mesmos ativos, se utilizando do método de custo especificado no item 74, custo total, amortização acumulada. Gastos de pesquisa e desenvolvimento. Bom, para começar, a fase de pesquisa ela é composta por 3 itens essenciais. Nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser reconhecido. Os gastos com as pesquisas devem ser reconhecidos como despesa quando eles ocorrerem. Durante a fase de desenvolvimento do projeto, a entidade não pode ser reconhecida naquele ativo, portanto, ele não pode fazer parte. Próximo slide, por favor. São exemplos de atividades de pesquisas. Atividades relacionadas à obtenção de novo conhecimento, busca, avaliação e seleção final de aplicações dos resultados, busca de alternativas para materiais, dispositivos e produtos, formulação de projetos e avaliação e seleção final de alternativas. Próximo slide. Fase de desenvolvimento. O ativo intangível, ele somente pode ser reconhecido quando ele tiver os seguintes itens: viabilidade técnica, intenção de concluir, capacidade para usar ou vender,
ele deve demonstrar a forma como o ativo intangível deve gerar benefício em atividades econômicas futuras. Ele deve conter disponibilidade de recursos técnicos e a capacidade de ser mensurado. Próximo slide, por favor. São exemplos dessas atividades: o projeto, construção e teste de protótipos, projeto de ferramentas, gabaritos e moldes, projeto, construção e operação de fábrica piloto, projetos de construção e teste de alternativas escolhidas de materiais, dispositivos e produtos. O próximo, por favor. Essas são as nossas referências: pronunciamento técnico CPC 04 e loja online. Muito obrigado.